Fala moçada, beleza? Seguinte, a última parte de equações modulares, né? Porque nós abordamos tudo de equação modular, tá? Todo o material que eu tinha aqui de equação modular está nos vídeos. E essa é a última parte. Espero que você aproveite. Vamos embora! Então vamos lá. Resolva em R a equação módulo de x ao quadrado mais módulo de x menos 6 igual a zero. Então veja aqui, ó. Veja que o que está elevado ao quadrado é o módulo de x. E aqui aparece o módulo de x. Tá? Então, você olha isso aí e você fala, isso aí é uma equação de segundo grau. O que estranha a gente é esse módulo. Então você faz o seguinte, você considera o módulo como uma coisa, uma letra. O módulo de x uma letra. Tem gente que gosta de fazer até uma substituição. Coloca assim, ó. Módulo de x é igual a y. Daí isso aqui ficaria o quê? Y ao quadrado mais y menos 6 igual a zero. Tá vendo? Mas eu vou fazer direto. A gente consegue ver isso aqui. Olha o módulo de x como uma coisa só. Então isso aqui é o quê? Isso aqui você fatora, né? Isso aqui você fatora. É módulo de x. Como aqui é menos, então é mais alguma coisa. Vezes módulo de x menos outra coisa. Igual a zero. Tá vendo? Agora, dois números que multiplicados dá 6 e que a diferença vai dar aqui o 1, né? Então, é 2 vezes 3, 6 e 3 menos 2, 1. Certo? Só que onde é que eu ponho o 2 e o 3? Então, como aqui é mais, ó. Então, o maior deles, que é o 3, eu ponho aqui no mais, ó. E aqui o 2, ó. Porque daí vai ficar mais 3 módulo de x menos 2 módulo de x vai dar o quê? Mais módulo de x. Certo? Bom, quando essa multiplicação aqui tem que ser igual a zero, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Quando eu pego e faço isso aqui igual a zero, vai ficar assim, ó, módulo de x mais 3 é igual a zero, vai ficar aqui módulo de x é igual a menos 3. Quando é que o módulo de alguma coisa dá negativo? Nunca. Então aqui não sai nada. E aqui então é módulo de x menos 2 igual a zero. Daí módulo de x é igual a 2. Tá vendo? Bom, agora sim, esse aqui tem solução. Que valor que eu ponho no lugar do x que faz o módulo ser 2? Bom, aí é fácil, né? Ou o x é 2, porque módulo de 2 dá 2, ou o x é menos 2, porque módulo de menos 2 dá 2 também. Então tá aqui, pronto. Resolvido a equação, né, nos reais aqui, beleza? Talvez eu devesse colocar em forma de conjunto, mas assim tá bom, a gente consegue entender, beleza? Bom, vamos pro próximo. Esse aqui. Seja a função r de r em r definida por f de x é igual a x mais módulo de x menos 1, faça o esboço do gráfico da função. Então, olha só, o esboço do gráfico dessa função. Como é que eu vou fazer isso? Então, como tem módulo aqui, tá? Eu vou desenhar uma parte da função até onde essa parte aqui for menor do que zero, e outra parte da função quando isso daqui for maior ou igual a zero. Por quê? Porque daí eu tiro o módulo. Tá? Então, eu tenho que visualizar o seguinte, ó, x menos 1 vai ser o quê? Vai ser x menos 1 quando x menos 1 for maior ou igual a zero. Tá? Quando x menos 1 for maior ou igual a zero. Ou seja, quando x for maior ou igual a 1. Certo? E vai ser o contrário disso aqui, vai ser 1 menos x, quando x menos 1 for menor do que zero. Ou seja, quando x for menor do que 1. Então, eu vou desenhar dois gráficos. Um no intervalo de x maior ou igual a 1 e o outro no intervalo de x menor que 1. E vai ser assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. F de x vai ser o quê? Vai ser duas coisas. Vai ser x mais isso aqui, mais x menos 1, quando x for maior ou igual a 1. E vai ser x mais 1 menos x, quando x for menor do que 1. Certo? Olha, só que essa daqui, ó, o x com menos x sai fora. E esse x mais x vai ficar o quê? 2x. Então, a função ela vai ser assim, ó. 2x menos 1 quando x for maior ou igual a 1, e ela vai ser 1 quando o x for menor do que 1. Tá? Então, para o x menor do que 1, a função é constante. E ela é constante igual a 1. Agora, para o x maior ou igual a 1, ela é uma função crescente com um coeficiente angular 2
e que cruzaria se ela fosse até o eixo x, né? O eixo y, se ela fosse até o eixo y, ela cruzaria no menos 1. Então, vou fazer um gráfico aqui, ó. Pronto. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, o x igual a 1, vamos dizer que o x igual a 1 seja aqui, ó, 1. Certo? Bom, o y então vai ser o quê? Aqui, ó. Aqui, 1. Aqui, o 2. Aqui, o 3. Certo? Ó, então, quando o x é menor do que 1, a função é constante no 1. Então, ela é constante aqui, ó. Ela é constante até aqui. Até aqui, quase no 1, né? Quase no 1. Agora, do 1 em diante, ela é crescente, tá? Quando x for 1, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1, 1. Então, ela parte daqui mesmo. Ela parte daqui mesmo. E ela tem uma inclinação o quê? 2. Ou seja, quando x avança 1, o y vai avançar o quê? 2. Ela vai subir 2. 1, 2 aqui, ó. Vai até lá. Então, ela vai ser crescente para lá, ó. Entendeu? Ela é crescente assim, ó. Então, ela é constante aqui até o 1. Do 1 em diante, ela é crescente nessa aqui. Tá aqui. Esse é o gráfico da função. Entendeu? Esboço, faça um esboço do gráfico da função. Tá aqui o esboço do gráfico da função. É essa aqui a função. É claro que isso aqui cresce infinitamente, né? Certo? Agora na letra B, diz assim, ó. Dada a função constante g de R em R, definida por g de x é igual a k. Função constante. Então, g de x é igual a k. Então, independente do x, ela é sempre k, qualquer que seja o valor de k. Para que valores de k, a equação f de x é igual a g de x tem uma única solução. Deixa eu pegar a vermelha que não está aqui. Então, assim, ó. Então, ele quer saber quais os valores de k para que a função f de x, para que a equação, agora virou equação, f de x é igual a g de x tem uma única solução. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, vou pegar f de x, que é aquela expressão lá, vai ser assim, ó, não tem isso aqui, é assim, ó, x mais módulo de x menos 1, isso é o f de x, tem que ser igual a g de x, só que g de x é k, tá vendo? Essa equação aqui. Ele quer saber qual é o valor de k para que essa equação tenha apenas uma solução. Agora, vale a pena eu trabalhar isso aqui ou eu trabalhar aqui? Vale a pena eu trabalhar aqui. Por quê? Por quê? Porque eu vou enxergar o seguinte, olha. Essa função g de x é igual a k, ela vai ser uma reta horizontal, certo? Então, se eu fizer essa reta horizontal aqui para baixo, essa equação tem solução? Ou seja, o que é essa equação? É quando eu pego essa função e igualo a essa função. Mas o que é o f de x e o que é o g de x? É o y. Então, ele está dizendo que o y dessa função vai ser o y dessa função. Só que o y dessa função aqui é esse valor aqui, ó. É esse valor aqui. E tem algum y nessa função que tem esse valor? Não. Então, isso aqui não tem solução. Eu não posso colocar... O k não pode ser o quê? Menor do que 1, porque menor do que 1, a função só vai estar aqui embaixo, e aqui embaixo ela não vai cruzar com essa daqui, ó. Certo? Mas se eu colocar essa função, por exemplo, o valor de k, acima do valor 1, por exemplo, aqui, ó, no 2, aqui, ó. Pronto, eu consigo perceber que ela tem uma solução, que é esse ponto aqui, ó, que é onde as duas funções se cruzam, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, k igual a 2, vai ficar assim, ó, módulo de x menos 1 vai ser igual a 2 menos x. Aí eu consigo resolver, né? Então, isso aqui vai ser o seguinte, primeiro tem condição de existência. 2 menos x tem que ser maior ou igual a 1. Então, quer dizer que o x, né, vou jogar o x para cá e o 1 para cá, vai ficar aqui, x tem que ser menor ou igual a 1, né? Ó, porque o menos x vem para cá, fica mais x, certo? Ah, vai igual a 0, né, burro? Eu fico louco quando eu erro essas coisas. Mas paciência, a gente erra mesmo, né? Então, ó, tudo de novo. A condição de existência dessa equação eu fiz para k igual a 2, certo? Fiz para k igual a 2. Aqui eu me empolgo, aí eu vou, né, e vou embora. Ó, k igual a 2, então eu coloquei 2 aqui. Então ficou módulo de x é igual a 2, aí esse x aqui veio para cá, ficou menos x.
Então, essa equação eu resolvo como? Eu pego isso daqui e aplico condição de existência. Quer dizer que 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Não, isso aqui não pode ser zero, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Aí eu jogo esse menos x para cá, vai ficar 0 mais x, vai ficar x. E aqui ficou o 2. Pronto. Então, quer dizer que a condição de existência dessa equação é que o x tem que ser menor ou igual a 2. Agora eu resolvo. Eu coloco isso daqui de dentro igual a 2 menos x. Então vai ficar assim, ó. X menos 1 é igual a 2 menos x. Aí jogo o x para cá, vai ficar 2x. Esse menos 1 vem para cá, vai ficar mais 1. Então 2 mais 1, 3. E esse menos x que veio para cá ficou x, daí ficou x mais x, 2x. Esse 2 aqui joguei para cá, ficou 3. Pronto, 3 meios. Tá? Ele não gosta quando eu faço isso, dá vontade até de parar de gravar, né? Mas eu vou continuar. Então, x é igual a 3 meios. Então, veja, olha. Quando o k é igual a 2, ó, k é igual a 2 aqui, ó, a solução é o quê? X é igual a 3 meio. O que é 3 meio? É 1,5. Ó, beleza, tá certinho. Entendeu? Não tem erro. Agora, e quando isso daqui for o inverso disso aqui? Vai ficar o quê? X menos 1 é igual ao inverso, o oposto disso aqui é x menos 2. Aí eu corto o x, vai ficar aqui, ó, que 1 é igual a 2. 1 é igual a 2? Não, falso. Então, quer dizer que quando isso daqui tem que ser igual a isso aqui, mas isso aqui não pode ser o oposto disso aqui, porque se for o oposto não tem solução. Então, beleza, não tem solução, só tem uma solução mesmo, que é essa daqui. Tá certo? Então, veja, quando o k for maior do que 1, ela sempre vai ter só uma solução, porque ela sempre vai cruzar em um ponto só. Certo? E quando o k for igual a 1? Então, eu já vi, ó, k menor do que 1, não tem solução. K maior do que 1, tem sempre uma solução. E quando o k for igual a 1? Bom, quando o k for igual a 1, dá para perceber aqui, ó, a função ela vai ficar aqui, ó, g de x vai ser isso aqui, ó, g de x vai ser isso aqui, ó. Aí ela vai ter quantas soluções? Ela vai ter infinitas soluções aqui, ó. Ela vai ter infinitas soluções, porque ela vai estar coincidente aqui, ó, ela coincide aqui, ó. Daqui para cá ela coincide, ela tem infinitas soluções. Mas o que o problema aqui é? Dada a função g de x, definida por g de x igual a k, uma função constante, para quais valores de k a equação, que é essa equação aqui, tem uma única solução. Bom, uma única solução é quando o k for maior do que 1. Quando o k for maior do que 1. Pronto. Está aqui a solução, entendeu? E quando o k for menor do que 1, não tem solução. Quando o k for igual a 1, tem infinitas soluções, que é aqui, ó, que é coincidente. Certo? Agora, para desencargo, vou mostrar quando k é igual a 1, né? Então vai ficar assim, ó. Módulo de x menos 1 é igual a k é 1, né? 1, e esse x vem para cá, fica menos x. Então, isso aqui eu estou fazendo o quê? K igual a 1, tá? Isso aqui eu estou fazendo para k igual a 1. Quer ver? Então, a condição de existência é o quê? Que 1 menos x seja maior ou igual a 0. Ou seja, x seja menor ou igual a 1. Tá? X tem que ser menor ou igual a 1. Então, quando isso aqui for igual, x menos 1 igual a 1 menos x. Aí vai ficar o quê? Vai ficar que x é igual a 1. Tá? Já joguei para cá. Ó. Dá 2x, aí esse daqui vem para cá 2. Então, 2x é igual a 2, quer dizer que x é igual a 1. Beleza. É que está acabando o espaço, então eu tenho que fazer rápido. Ou x menos 1 é igual ao contrário disso aqui. X menos 1. X menos 1 vai ficar o quê? 0 é igual a 0, que é verdade. Ou seja, o que isso daqui está dizendo? Que quando essa coisa aqui for negativo, quando isso daqui for negativo, ou seja, quando o x for menor do que 1, ela tem infinitas soluções. Para cá, tem infinitas soluções. Coincide. Ó. Daqui para cá tem infinitas soluções, né? Essa parte aqui eu estou fazendo o quê? Quando essa parte aqui for negativa. Quando a parte de dentro for negativa, daí o módulo vai ser o quê? O inverso, né? Só que daí você fala, mas você inverteu o sinal desse. Então, o oposto, tá? O sinal oposto, tá? Ó, esse aqui é quando isso aqui for positivo, ou seja,
quando isso daqui for maior ou igual a 1. Daí, isso daqui é positivo, eu só tiro do módulo e igualo a isso aqui. Daí eu obtenho a solução x é igual a 1, que é essa parte aqui, ó. Quando é positivo é essa daqui, ó. Então, só coincide esse ponto, tá? Agora, quando isso daqui for negativo, aí eu troco o sinal dele. Só que trocar o sinal dele é a mesma coisa que trocar o sinal dessa parte aqui, ó. Então, eu troquei o sinal dessa parte ao invés dessa parte. Troquei o sinal dessa parte. Aí eu obtive isso aqui, ó. E isso daqui sai no quê? Que 0 é igual a 0, ou seja, uma verdade. Ou seja, ele está dizendo que quando isso daqui for negativo, ou seja, quando essa expressão for negativa, ou seja, quando o x for menor do que 1, tudo é solução. Tudo é solução. Todo x é solução, porque coincide. Entendeu? Só que isto não me serve, porque ele quer o valor de k para que essa equação tenha uma única solução. E uma única solução é quando k for o quê? For maior do que 1. Porque daí, essa daqui é a g de x, né? Essa daqui vai ser a g de x, e ela só vai cruzar em um ponto. E daí só vai ter uma solução. Quando o g estiver aqui, ó, uma solução. Quando o g estiver aqui, ó, uma solução. Quando o g estiver aqui, ó, uma solução. Mas quando o g estiver aqui, ó, infinitas soluções. E quando o g estiver aqui, ó, nenhuma solução, porque não cruza. Beleza? Bom, vamos para o outro. Bom, antes de resolver essa aqui, eu quero lembrar uma coisa, né? A gente resolveu equações que envolviam assim, ó, módulo de g de x é igual a uma constante, certo? Daí eu fazia isso daqui igual a isso, ou isso aqui igual a menos isso, certo? A gente resolveu equações em que tinha assim, ó, g de x, módulo de g de x, é igual a um f de x. Aí eu tinha que aplicar a condição de existência, certo? Condição de existência. A gente resolveu também uma outra que tinha assim, ó, módulo de g de x é igual a módulo de f de x, né? Aí eu fazia isso é igual a isso, ou isso é igual a menos isso, certo? E agora nós vamos resolver uma outra qualidade de equação em que eu tenho o módulo de uma função g de x mais ou menos o módulo de uma outra função f de x, mas não igual a zero, igual a um valor k. Ou até igual a uma outra função aqui, h de x, tá? Por exemplo, h de x, tá? Veja, quando eu tenho assim, eu consigo colocar módulo de um lado, módulo do outro, aí é só fazer ou as funções são iguais ou uma função é o oposto da outra. Moleza. Quando é assim, ó, módulo de uma função é igual a uma constante, daí eu faço essa função é igual a constante ou a função é igual ao oposto da constante, tá? E quando eu tenho assim, ó, módulo de uma função é igual a uma outra função, daí eu aplico a condição de existência, essa função tem que ser, né? A condição de existência quer dizer que f de x tem que ser maior ou igual a zero, e daí eu faço g de x é igual a isso, submeto a condição, e eu faço g de x é igual ao oposto de f de x, e submeto também a condição de existência, certo? Mas esse tipo aqui, eu não consigo colocar como isso, ou isso, ou isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a equação nos intervalos onde g de x é negativo e f de x é negativo, onde g de x é positivo e f de x é negativo, tá? Onde g de x é negativo e f de x é positivo, e onde g de x é positivo e f de x é positivo. Na verdade, do jeito que eu coloquei assim, eu tentei deixar mais destrinchado possível, mas não é a melhor maneira. O ideal é o seguinte, ó, eu faço o estudo do sinal da g de x, o estudo do sinal da f de x, tá? Eu faço aqui o estudo do sinal de g de x, o estudo do sinal de f de x, certo? Aí eu faço o estudo do sinal. Por exemplo, aqui deu mais, menos, mais. E aqui deu o quê? Deu menos, mais e mais, por exemplo. Tá? Aí eu vou ter que resolver essa equação nessa situação, nessa situação, nessa situação e nessa situação.
ou nas situações em que aparecer. É como se eu fosse fazer uma inequação, é como se eu estivesse multiplicando os sinais, entendeu? Eu faço o estudo do sinal desse, o estudo do sinal desse, mas eu não multiplico os sinais. Eu resolvo uma equação com esses sinais, eu resolvo outra equação com esses sinais, outra com esses e outra com esses, tirando o módulo em cada uma delas, tá? Então vamos observar. Então olha só, eu vou fazer o estudo do sinal dessa e o estudo do sinal dessa. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o estudo do sinal da 2x menos 3. E essa daqui é o estudo do sinal da x mais 2, ok? Bom, a raiz dessa daqui é o quê? É 3 meios. E a raiz dessa aqui é o quê? Menos 2. Então, eu faço aqui a linha das raízes, tá? Essa daqui é o 3 meios e aqui é o menos 2, certo? Bom, aqui em cima, o estudo sinal dessa daqui vai dizer o seguinte, ela vai ser 0 aqui e ela vai ter uma inclinação positiva, ela vai ser assim, ó, crescente. Então, desse lado do 3,5, essa função ela vai ser positiva e desse lado do 3,5, essa função vai ser o quê? Negativa, tá? Essa daqui, ela está em volta do menos 2. Ela também tem uma inclinação crescente. Por quê? Professor, como é que você sabe que ela é crescente? É o coeficiente do x, aqui é positivo, ó, então crescente. Aqui é positivo, ó, crescente, beleza. Então, se ela é crescente, do lado direito da raiz, que é o menos 2, ela é positiva, aqui é positivo. E do lado esquerdo da raiz, essa aqui é o quê? Negativa. Pronto, tá aqui, ó. Eu descobri aonde essa função é negativa e onde essa função é negativa. Então, nesse intervalo, quando o x for menor do que menos 2, as duas são negativas, tá? Agora, no intervalo entre o menos 2 e o 3 meios, essa daqui é negativa e essa aqui é positiva. E no intervalo maior que 3 meios, essa é positiva e essa é positiva. Entendeu? Aí você fala, professor, mas não tem aqui um intervalo onde essa é positiva e essa é negativa. Não, não tem. Por acaso, essas duas funções só deu esses intervalos. Poderia ser alguma coisa assim. Aí eu teria que resolver 4 intervalos. Esse intervalo, esse intervalo, esse intervalo e esse intervalo. Entendeu? Eu teria que resolver quatro equações. Nesse nosso caso, eu só vou resolver 3. Tá? E como é que eu vou resolver as 3? Então, da seguinte forma. Lembrando o seguinte, tá? Quando a função ela for maior ou igual a 0, eu vou incluir aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse intervalo, x mais 2 é o quê? É maior ou igual a 0, porque daí eu estou incluindo o menos 2, né? Na verdade, maior ou igual a... a função é. Só que o x aqui, ó, o x aqui vai ser o quê? Maior ou igual a menos 2, certo? E essa daqui, ela vai ser o quê? 2x menos 3 vai ser... 2x menos 3 vai ser o quê? Menor do que 0. Ou seja, o x vai ser menor do que 3 meios. Ó. Então, nesse intervalo, o x é maior ou igual a menos 2 e menor do que 3 meios. Nesse intervalo, o x vai ser o quê? Maior ou igual a 3 meios. E nesse intervalo, o x vai ser o quê? Menor do que menos 2. Então, quando o x é menor, eu não incluo igual. Quando o x é maior, eu incluo igual. Ó, quando o x é maior, eu incluo igual. Tá certo? Então, eu vou fazer o estudo nesses 3 intervalos. Ó. Então, aqui, ó, primeiro, para x menor do que 2, menos 2. Então, quando o x for menor que menos 2, as duas funções, essa e essa, são negativas. Então, para tirar do módulo, quando eu tiro uma coisa que é negativa do módulo, eu inverto o sinal. Então, vou inverter o sinal dessa. Ó. Vamos ver se consigo colocar na mesma folha. Beleza, dá. Então, vou inverter o sinal dessa. Vai ficar o quê? 3 menos 2x. Entendeu? Ó, inverti o sinal para tirar o módulo. Por quê? Porque nesse intervalo ela é negativa. Aí, mais... Então, mais... Agora eu vou fazer o quê? Vou inverter o sinal dessa, porque essa daqui também é negativa. Ó. Então, vou inverter o sinal dela. Menos x menos 2. Certo? Igual a 4. Ó, resolvo essa equação aqui. Certo? Tem que resolver essa equação. Tá? Agora, no segundo intervalo, então esse aqui, ó, para menos 2 menor ou igual a x, que é menor do que 3 meios, tá? Ou seja, nesse intervalo aqui no meio,
A de cima é negativa, ou seja, essa daqui, ó. 3 menos 2x. Mais, e a de baixo ela é positiva, então mantém o mesmo sinal. Vai ficar o quê? X mais 2. Igual a 4, tá vendo? Aí eu resolvo essa. E no terceiro intervalo, ó, para x maior ou igual a 3 meios, tá? Para esse intervalo aqui, que é o último, as duas são positivas, então eu mantenho o sinal das duas mesmo. Então vai ficar assim, ó, 2x menos 3, né? Porque ó, é 2x menos 3, tá? Aqui tá invertido, né? Tá, invertido não, desculpa. Eu falo a palavra invertida, mas às vezes eu quero dizer o oposto, tá? Vocês são inteligentes, vocês têm que pensar sempre, ó. Então o oposto. Aqui não é o oposto, é ela normal mesmo, do jeito que tá lá, ó, 2x menos 3. Para tirar o módulo, quando é positivo, é só tirar o módulo. E essa daqui também é positiva, então é só tirar o módulo. Então, mais x mais 2, igual a 4, tá vendo? Aí eu tenho que resolver essas 4 equações, três equações, essa e essa. E eu vejo, a solução dessa ficou nesse intervalo? Ficou, então ela serve. A solução dessa ficou nesse intervalo? Ficou, então serve. E a solução dessa ficou nesse intervalo? Ficou, então serve. Se não ficou, não serve. Entendeu? Então vamos resolver aqui, ó. Então essa aqui vai ser assim, ó. Menos 2x, aí mais vezes menos, menos x, certo? Vai ficar o quê? Mais 3, aí aqui, ó, mais menos 2, menos 2, e igual a 4, certo? Aqui deu o quê? Deu menos 3x, vou jogar para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó. 3x igual, tá? Eu peguei, ó, menos 3x, joguei para o lado de lá, ficou 3x. E esse 4 eu joguei para o lado de cá, então vai ficar menos 4. Menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3. Então daqui sai o quê? Que x é igual a menos 1. Aí eu pergunto, o x igual a menos 1 é menor do que menos 2? Não, então não serve. Não serve, não tem solução. Né, essa parte aqui, ó, não tem solução, tá? Essa parte não tem solução. Ó, porque o x aqui, nesse intervalo, o x tinha que ser menor do que menos 2. Então eu falei, se o x for menor que menos 2, essa daqui é negativa, então inverte o sinal. Inverte o sinal. E essa daqui também é negativa, então também inverte o sinal. É invertir. E igual a 4, né? Aí, resolvi, deu o quê? X é igual a menos 1. Mas espera aí. Essa solução deu nesse intervalo aqui? Não, menos 1 está aqui, ó. Não, então tá fora, então não serve. Pronto, não deu solução. Não deu solução, essa aqui não saiu nada. Agora essa daqui, então, vamos fazer. Vai ficar assim, ó. 3 mais 2, aí eu vou jogar esse 4 para cá, vai ficar menos 4, igual ao quê? Então esse menos 2x jogo para cá, fica 2x, e aqui mais x jogo para lá, fica menos x, tá? Então essa daqui vai ficar assim, ó, 2x menos x, x, igual a 3 mais 2, 5, 5 menos 4, 1, beleza. Então essa daqui deu x igual a 1. O 1 tá entre o menos 2 e o 3 meios? Tá. Então ela serve como solução, entendeu? Ela serve como solução, porque a solução disso daqui deu exatamente no intervalo. Então beleza, sem problema nenhum. Entendeu? É assim que a gente pensa. E agora essa última aqui. Então, vou tirar do parênteses, né? 2x mais x, já vou jogar para lá, né? Igual a 4, que está lá. Esse menos 3 foi para lá, ficou mais 3. E aqui mais 2, então é mais 2, jogo para lá, menos 2. Então ficou o quê? 2x mais x, ficou 3x, igual a 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5. Então x é igual a quê? 5 terços. Aí eu pergunto, 5 terços é maior do que 3 meios? Ai, caramba, 5 terços é maior que 3 meios? Vamos analisar, né? O que é 5 terços? 5 terços é 3 terços, que é 1, mais 2 terços. Mas 2 terços é o que? É 0,666. Ou seja, isso aqui é 1,666, etc. 1,666 é maior do que 1,5? É. Opa, então esse aqui também serve como solução. Ou seja, a solução dessa equação, nos reais, é o quê?
é isso e isso. Então, a solução vai ser o quê? 1 e o 5/3. Entenderam? Então, é esse o raciocínio que tem que fazer, tá? Quando ela é desse tipo, ó, ela não é dois módulos iguais, ela não é um módulo e uma constante, e nem um módulo e uma função. Ela é módulo mais um módulo ou outra função. Certo? Mais um módulo e uma função. Então eu faço o estudo do sinal do que está dentro do módulo. Faço o estudo do sinal do que está dentro do módulo. Vejo onde é positivo e negativo. E daí, de acordo com o sinal, eu tiro do módulo trocando, invertendo o sinal, ou tiro do módulo sem inverter o sinal. Então eu fiz esse daqui, o estudo do sinal desse, estudo do sinal desse. Aí eu obtive aqui, ó. Então menor que 2 tem que inverter o sinal de tudo. Inverti, achei a solução. Submeto ao intervalo, porque tem que estar nesse intervalo. Está nesse intervalo? Não, não serve. Esquece. Próximo. Aí aqui. Então agora é nesse intervalo. Inverto o sinal e não inverto o sinal. Jogo na equação. Acho. Submeto a um intervalo. Esse aqui está nesse intervalo? Está. Então serve como solução. Aí faço a terceira, a mesma coisa. Não inverto o sinal. Resolvo. Submeto ao intervalo. Está nesse intervalo? Tá. Então serve como solução. Beleza? Essa que faz assim, tá? Agora vamos ver mais alguns desse tipo. Olha só essa aqui. Então diz assim, ó, determine o conjunto de solução em R das equações, tá vendo? Então esse tipo é o quê? É módulo do g de x menos módulo de um f de x é igual a um h de x. Então eu tenho que fazer o estudo do sinal dessa e resolver nos intervalos, tá? Então, o estudo do sinal dá x mais 1. E o estudo do sinal dá x. Então, a raiz do x é 0. E a raiz desse aqui é o quê? Menos 1. Então, vamos fazer uma linha aqui do menos 1 e uma linha aqui do 0. Certo? O x mais 1, ela é crescente. Então, ela é crescente aqui, ó. Então, para cá ela é positiva, e aqui ela é negativa. E o x... A direita do x é positivo e a esquerda do x é negativo, porque é crescente também, ela é assim. Então aqui positivo, aqui negativo, negativo. Então eu tenho que fazer o estudo em 3 intervalos, nesse, nesse e nesse. Vamos começar nesse intervalo aqui. Então nesse intervalo, ou seja, quando o x for menor do que menos 1, tá? Menor do que menos 1, tudo é negativo, então eu troco o sinal do que está aqui. Então vai ficar o quê? Menos x menos 1. Menos... Aí eu troco o sinal do que está aqui, ó. Trocando o sinal do x é o quê? É menos x, ó. Aqui eu tive que colocar entre parênteses, por quê? Porque tem um menos aqui do lado de fora. Então é menos o que está dentro do parênteses. Igual a 2x mais 1, certo? Então aqui vai ficar o quê? Menos vezes menos, mais. Mais x com menos x, zero. Certo? Bom, então ficou o quê? Vou jogar esse mais 1 para cá, vai ficar menos 1. Então, menos 1 com menos 1, menos 2, igual a 2x. Daqui sai que x é igual a menos 1. Certo? X é igual a menos 1. O menos 1 serve? Não, não serve. Mas não, está aqui, ó, x menor que menos 1. Não, então, x tem que ser menor que menos 1 e não igual a menos 1. Igual a menos 1 não serve. Então, tá fora. Aí fica com uma dor no coração, fala, mas será? Será que não tem nada errado? Não, não tem nada errado. Tem que se ater ao que está ali, certo? Agora vamos fazer outro aqui, ó. Eu vou fazer aqui, esse aqui quando x for maior do que zero. Lembra quando eu falei que quando x é maior a gente inclui? Então, x maior é igual a zero. Então, esse aqui, ó, vou fazer essa parte aqui, ó. Não troco o sinal de nada, então vai ficar assim, ó. X mais 1 menos o x, é só tirar o módulo, menos x, igual a 2x mais 1. Esse aqui corta com esse aqui, e deu 2x mais 1 igual a 1. Ó, tem 1 dos dois lados, então dá para cortar 1 dos dois lados. E vai ficar o quê? Que 2x é igual a 0. Portanto, x igual a 0. X igual a 0, satisfaz? Satisfaz, ó. X maior ou igual a 0. Então, igual a 0 satisfaz. Beleza. Tá? Agora eu vou fazer no intervalo. Então, vou fazer aqui em cima. Para, tá? Menos 1 menor do que x menor do que 0. Só que quando o x é maior, inclui, tá? Então, agora sim, ó, x maior é igual a menos 1. E aqui x
menor do que zero, certo? Bom, então nesse intervalo aqui, então foi nesse intervalo, agora nesse intervalo. Então nesse intervalo, a de cima é positiva, então vai ficar o quê? X mais 1 menos a de baixo é negativa, então inverte o sinal. Menos x igual a 2x mais 1. Então, ó, menos vezes menos, mais x. Então vai ficar x mais x, 2x. 2x mais 1 igual a 2x mais 1. Epa, peraí, 2x mais 1, 2x mais 1 isso daqui vai dar o quê? 0 igual a 0. Isso daqui é verdade? É verdade. E o que isso aqui significa disso aqui ser verdade? Quer dizer que todo x nesse intervalo satisfaz. Todo x nesse intervalo satisfaz. Tá vendo? Aí você fala, bom, inclusive então o menos 1? Sim, inclusive o menos 1. Ah, mas aqui ele não entrou. Não entrou porque o intervalo não entrava ele. Mas aqui que o intervalo entra ele, a solução diz que serve. Então, ó, aqui diz que serve tudo do menos 1 até o zero, não incluindo o zero. Aqui diz que o zero inclui. Opa! Então serve tudo do menos 1 até o zero inclusive. Porque se eu juntar isso com isso, né, que é tudo, né? Porque isso aqui revela o quê? Que o x, então, que satisfaz é o quê? É menor do que zero e maior ou igual a menos 1. Ó. É isso. Isso daqui revela que isso daqui serve para tudo. Todo x que está aqui me serve. Tá vendo? Então, a solução nesse caso aqui, a solução aqui vai ser o quê? Eu vou colocar em forma de conjunto mesmo. X pertencente aos reais, tal que, ó, menos 1 menor ou igual a x, que é menor e igual a zero. Tá aqui, ó. Então, o que satisfaz? Tudo entre o menos 1 e o zero. É só colocar lá, ó. Pegar, ó, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 dá 1. Só que tem um menos ali, então menos 1 desse lado. 2 vezes menos 1, menos 1. Menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 é igual a menos 1? É. Daí você fala assim, professor, mas não tem que aplicar a condição de existência aqui? Não. Mas não é... Sempre quando tinha aqui um negócio, tinha que aplicar a condição de existência? Não. A gente só aplicava a condição de existência no negócio assim, quando desse lado tinha um módulo só. Mas aqui tem uma diferença de módulos. Então, por causa da diferença de módulos, isso aqui pode dar negativo. Por exemplo, 10 menos 20. Digamos que esse módulo deu 20, positivo. E esse módulo deu 10. 10 menos 20 vai dar menos 10. Então, isso aqui não tem obrigação de ser positivo. Isso aqui pode ser positivo ou negativo, tá? Por causa disso aqui, ó. Então, a solução é assim, ó. Tive que fazer o estudo do sinal de cada uma delas. Beleza? Agora essa daqui. Aí você fala, essa daqui é módulo igual módulo. Na verdade, não. Mas daí essa daqui não se encaixa em nenhuma daquelas, porque era módulo igual a constante, não é. Módulo igual a função, não é. Apesar que se eu jogar isso aqui para baixo e jogar isso aqui para cima, fica módulo igual a função, né? Porque daí, módulo de alguma coisa dividido pelo módulo de outra coisa é um módulo só. Eu posso expandir um módulo só, tá? Vou esclarecer melhor. Por exemplo, o módulo de x dividido por módulo de x menos 1 igual a x sobre x menos 1. Ó. Daí fica módulo de uma função é igual a outra função. Até daria, né? Daí eu teria que fazer aqui, ó, dizer que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque isso aqui vai ser positivo, porque positivo dividido por positivo vai ser positivo, então isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Na verdade, igual a zero não vai dar, porque o x não pode ser zero, não existe divisão por zero, e o x também não pode ser 1, porque não existe divisão por 1. Tá? Então, só isso aqui tem que ser maior que zero, e daí eu resolvo isso daqui, né? Descubro quando é que isso aqui é igual a isso aqui, ou quando é que isso aqui é o oposto disso aqui e submeto lá. Também dá para fazer daquele jeito, né? Ou eu posso fazer esse daqui do mesmo jeito ali, ó. Eu faço o estudo do sinal disso aqui, estudo do sinal disso aqui e interpreto nos intervalos. Entendeu? Posso interpretar nos intervalos. Tá? Como eu fiz aqui, né, e eu estou ensinando, hoje eu estou ensinando esse negócio dos intervalos, então eu vou fazer dos intervalos, tá? Então vai ser assim, o estudo do sinal dessa, e aqui o estudo do sinal da x menos 1, tá? Então a raiz dessa daqui é o quê? É 1.
e a raiz desse aqui é 0. Então, aqui está o 1, aqui está o 0, beleza? Isso daqui é crescente é aqui, crescente, então é positivo, positivo, e aqui é negativo. E essa daqui, ela é crescente também, aqui, então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, quando as duas são negativas, quando as duas são positivas e quando uma é positiva, está negativo. Vou fazer um estudo do sinal dessas partes, tá? Então, primeiro aqui, quando para x menor do que 0. Tá? Só menor, não inclui igual. Então, x menor que 0, as duas são negativas. Então, aqui vai ser o quê? Troca o sinal disso aqui. Troca o sinal disso aqui, vai dar o quê? Menos x sobre x. Igual a... Aí, como aqui também é negativo, troca o sinal disso aqui. Vai ficar o quê? Menos x menos 1 sobre, e aqui, x menos 1. Certo? Bom, é claro que a gente percebe, como aqui tem o x embaixo e o x menos 1 embaixo, a condição de existência dessa equação é o quê? Que x tem que ser diferente de 0 e x diferente de 1. Ponto. Tá? Então, aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 igual a... Né? Porque x com x dá 1. E x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Né? Qualquer x que faça isso aqui ser válido. Né? Por exemplo, 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Vai dar menos 1. Se deu isso aqui, o que isso aqui está dizendo? Se isso aqui é verdade, né? Isso aqui é uma verdade, então quer dizer que qualquer x menor do que x satisfaz. Então a solução dessa aqui é o quê? X menor do que 0. X menor que x eu falei, né? X menor que 0. Tá? Porque deu verdade, ó. Independente do x, deu verdade. Então, quer dizer que qualquer x menor do que 0 satisfaz. Agora eu vou fazer nesse intervalo aqui, ó. Então, 0 menor do que x, menor do que 1. Ah, agora põe igual aqui? Não, não põe igual aqui. Por que eu não ponho igual aqui? Porque eu já vi que não pode ser igual a 0. Então, esquece esses pontos aqui, porque esses pontos não vão poder ser de jeito nenhum. Então, nesse intervalo aqui, então, o de cima é positivo. Então, é só tirar o módulo. Então, vai ficar x sobre x, igual a... O de baixo é negativo, então tem que trocar assim. Vai ficar menos x menos 1 sobre x menos 1. Certo? Bom, x com x corta dá 1. E aqui, x menos 1 com x menos 1 corta dá 1. Então, aqui deu 1 é igual a menos 1. Peraí, 1 é igual a menos 1? Não, é falso. Se é falso, está dizendo o quê? Que todo x nesse intervalo não serve. Não serve, não serve. Nenhum x desse intervalo serve. Tá? Nenhum x desse intervalo serve. Beleza? E agora o último intervalo é o quê? É x maior do que 1. Certo? X maior que 1. Então, quando x é maior que 1, os dois são positivos. Então, é só fazer o quê? X sobre x é igual a x menos 1 sobre x menos 1. Aí aqui corta, corta, dá 1. Aqui corta, corta, dá 1. Então, vai ficar que 1 é igual a 1. Pera aí. Isso aqui é verdade. Quer dizer, se é verdade, quer dizer que a solução é x maior do que 1. Qualquer x desse intervalo satisfaz. Qualquer x desse intervalo satisfaz, dá verdade. Tá? Então, a solução aqui ficou o quê? X menor do que 0 ou x maior do que 1. Só não serve no meio. Só não serve no meio. Entenderam? Certo? Então, a solução aqui ficou o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? X menor do que 0 ou x maior do que 1. Pronto, essa é a solução. Beleza? Só que como eu levantei essa lebre aqui, eu vou ter que responder. Então vai ficar assim, ó. Módulo de x sobre x menos 1 igual a x sobre x menos 1. Quando é que isso aqui vai ser positivo? Isso aqui vai ser positivo aonde? Nesse intervalo, que é mais dividido por mais dá mais, e menos dividido por menos dá mais. E não pode ser 0 aqui nem aqui. Por quê? Porque isso daqui veio disso aqui, né? Então, a condição de existência dessa equação continua. Tá? Então, não pode ser, né? E aqui no meio dá negativo. E isso daqui negativo, o módulo nunca vai ser negativo. Então, exclui isso aqui, certo? Bom, beleza. Então, já que os dois são negativos, ou os dois positivos, né? Então, agora eu vou resolver, né? Como é que eu vou fazer, então? Então, ou isso é igual a isso, né? Ou isso é igual a isso, tá?
aqui a condição, calma aí, aqui a condição de existência desse daqui deu que x tem que ser menor do que 0 ou x maior do que 1. Essa é a condição de existência dessa equação, certo? Do módulo, tá? Que era a mesma condição de existência daquilo lá, beleza. Então, vamos aplicar. Essa condição de existência aqui é por causa do sinal. Essa condição de existência veio por causa do sinal disso aqui, que tem que ser positivo. Essa condição de existência veio por causa da divisão aqui, ó, tá? Então, essa daqui a gente nunca esquece, porque essa aqui veio da equação original. Essa daqui é por conta dessa equação aqui, que eu tenho um módulo de alguma coisa igual isso aqui. Então, esse módulo sempre vai ser positivo. Então, isso aqui tem que ser sempre positivo. Para isso aqui ser positivo, se eu aumento a equação quociente, eu faço o estudo sinal, multiplico os sinais, aqui vai dar mais, aqui vai dar mais. Então, quer dizer que isso aqui só pode ser positivo nesse intervalo. Fechou? Tá. Então, agora como é que a gente resolve? Então, eu faço x sobre x menos 1, né, igual a x sobre x menos 1. Quando isso daqui for positivo, ou seja, nesse intervalo aqui, ó. Quando isso aqui for positivo, nesse intervalo. Isso aqui vai dar o quê? Se eu jogar isso aqui para cá multiplicando, isso aqui para cá multiplicando, vai sair uma igualdade, né? Vai sair que x vezes x menos 1 é igual a x vezes x menos 1. Isso daqui sai o quê? Que 0 é igual a 0, que é uma verdade. Então, sempre, tá? Né? Nesse intervalo aqui, onde isso aqui é positivo, qualquer coisa resolve. Tá? Agora, e se isso daqui for negativo? Se essa divisão for negativa? Se essa divisão for negativa, então eu vou fazer que isso é igual ao oposto disso aqui. Então vai ficar o quê? Menos x sobre x menos 1 é igual a x sobre x menos 1. Certo? Isso daqui vai sair no quê? No menos 1 é igual a 1. Menos 1 é igual a 1? Falso. Então quer dizer o quê? Que quando isso daqui for negativo, não serve. Mas a gente já sabia, tá aqui, ó. Porque isso aqui negativo, ó, negativo não cai na condição de existência. Então quer dizer que isso aqui não serve. Quer dizer, tem que fazer uma análise um pouquinho, né? Uma análise não é tão simples quanto aquelas outras equações que a gente tinha. Módulo é igual a uma função, né? Porque essa aqui tem fração. Então você tem que lembrar, ó, a condição de existência é que tem isso aqui. Então quando você faz isso aqui, né? Ou seja, você está considerando quando isso daqui é negativo, mas você não pode considerar que isso aqui é negativo. Por quê? Porque isso aqui só vai ser negativo no intervalo que não está na condição de existência. Então você nem resolve, você já diz, não dá, isso aqui não dá, ponto. Tá? Mas quando isso daqui é positivo, que é isso aqui, que é a condição de existência, deu tudo. Então você percebe que a solução é a própria condição de existência. O que foi que a gente fez aí? Beleza? Ó, espero que eu tenha sido claro. Pergunte, questione, tá? Refaça, reflita você mesmo. Eu nunca vou poder fazer o raciocínio por você. Você que tem que fazer o raciocínio por você. Então refaça, faça o raciocínio, pense nos valores de x e você vai ver que isso daqui, tá? Eu acho que a melhor forma de resolver essa daqui é desse jeito aqui, ó. É pelos intervalos aqui, ó. Aí você faz aqui, que daí não tem erro, não. Aqui sai verdadeiro e aqui sai falso. Então você percebe que a solução está aqui, a solução está aqui e morreu ali, tá? Mas esse daqui também é óbvio, né? Isso aqui tem que ser positivo. Quer dizer, quando é que isso aqui é positivo? Quando x é menor que 0, quando x é maior que 0. Beleza. Então, quando isso aqui é positivo, é a mesma coisa disso aqui positivo. Então, quer dizer que isso aqui só pode ser igual a isso aqui positivo. Isso aqui nunca vai poder ser negativo. Por quê? Porque a condição de existência diz que isso daqui não pode ser negativo. Se isso aqui não pode ser negativo, isso aqui de dentro que é igual a isso aqui também não pode ser negativo. Então, você nem faz. Isso aqui não precisava nem ter feito. Podia ter parado aqui e falar, bom, como a condição de existência me proíbe fazer isso aqui, então eu não vou fazer. Estou proibido. O STF mandou. Eu estou proibido. STF é uma bagunça, aquela porcaria. Quem paga mais tem sentença favorável, né? Beleza. Beleza, galera? Curtiram o vídeo? Então curta aí, clica no curtir o vídeo, compartilhe, chame mais gente pro canal, tá? Compartilhe, chame mais gente pro canal, tá? Eu acho que a playlist tá ali, dá uma olhadinha na playlist no Google Drive.
Pode ser que quando você estiver vendo isso aqui não esteja atualizado o Google Drive, mas tenha um pouquinho de paciência porque nós estamos criando o curso, eu estou criando o curso enquanto nós estamos dando aula. Então as aulas, tenha o seu próprio livro, busque um livro, você tem que ter um livro teu, faça os exercícios do teu livro, tá? Não fique dependendo do meu livro. Brasil, mas eu sou pobrinho, não tenho dinheiro. Tem dinheiro sim, que quando você quer comprar qualquer porcaria que você queira ir para diversão e tudo mais, você vai e acha o dinheiro. Então, invista na tua educação. Invista na tua educação. Vá num sebo. Vá naquelas lojas de livros usados. Você consegue comprar um livro de matemática volume único, muito bom lá, um preço bom, de 20, 30 reais. O que é 20, 30 reais? Professor, eu sou pobre nessa pandemia, não tem. Rapaz, vá no sinal, coloca um cartaz assim: preciso comprar um livro de matemática volume único. Você tem um para doar ou me arruma 30 reais? Pronto! Tenho certeza que tem um monte de gente que faz doação. Tenho certeza que se as pessoas se conectarem, se ligarem, se falarem, você consegue livro. E na internet mesmo você consegue livro aí, tá? Não fica molengando. Não fica molengando. Quem quer, arruma meios. Quem não quer, arruma desculpa. Fechou? Curta o vídeo, vambora. Estão aqui as aulas do primeiro ano. Semana que vem tem mais. Falou!